Fala pessoal, esperar um pouquinho pro pessoal entrar. Enquanto isso eu tô tentando. Boa noite, Renan. O pessoal tá entrando aí. Hoje eu vou estar sozinho. Sozinho não, vou estar com vocês, né? Jô, tá aí, mano? Meu irmão da odontologia, Josias Silva. Fera da documentação. Aprendi tudo com esse mestre aí. Pessoal, só... Fala, irmão. Pessoal, só alguns recadinhos antes de começar. Nesse site que eu coloquei fixado aí, beijo, Jô, vocês encontram algumas dicas e um link pro Henricão e o link pro Telegram, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, lá tem algumas dicas legais sobre odontologia analógica, odontologia digital. Professora Nádia, um beijo. Rô, um beijo. Deixa o pessoal entrar rapidinho, a gente já começa. Na verdade, é uma sequência do que a gente falou na terça-feira com o Calíquio, com o Luiz. A gente falou bastante sobre preparo analógico e digital. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre moldagem, como que a gente molda isso tanto de forma analógica, como moldagem convencional com silicone. E a gente pode bater um papo. Hoje é mais um bate-papo. Vou falar um pouquinho da minha experiência com... Boa noite, professora. Falar um pouquinho... Murilão, falar um pouquinho da minha experiência com moldagem convencional, com silicone de adição. A gente pode discutir passo único, duplo passo, enfim. E depois, Clebinho, um beijo, irmão. Depois a gente pode falar sobre escaneamento. Existem vantagens e desvantagens, do meu ponto de vista, em todas as técnicas. A gente pode discutir um pouquinho a experiência de vocês. Então vai ser mais um bate-papo mesmo. E quando eu falar sobre as minhas experiências, eu queria que vocês participassem também para a gente começar a trocar um pouquinho de experiência, tá? Karine tá aí também. Sandrinho deve obrigar a assistir todas as minhas lives. Vem cá. Lu, dá um oi aí, cá. Fala se é verdade ou mentira. O Sandro te obriga, né? Vamos começar a falar um pouquinho? Ó, eu preparei algumas fotos aqui pra gente tentar ser o mais didático possível. E eu gosto de começar... Marquito! Abraço, irmão. Paulinha. Eu vou começar, senão a gente vai ficar só dando oi aqui. E aí a gente vai trocando ideias durante a live, tá? A gente precisa... escolhi essa foto aqui para começar, porque eu venho da odontologia analógica. Abraço, Marcão. E... por muito tempo eu só usava silicone de adição, né? Então, silicone de adição, a gente até comentei um pouquinho, William, boa noite. Até comentei um pouquinho com o Luiz na live de terça-feira que o silicone, ele aceita, a palavra não é desaforo, mas ele tem uma resiliência, ainda mais se a gente usa um material de boa qualidade. Depois eu vou indicar os dois materiais que eu mais uso. Eu sei que existem outros
com qualidades similares ou iguais aos que eu vou indicar aqui para vocês. Mas o silicone, quando a gente usa ele na odontologia analógica, pensando em odontologia analógica, então, por exemplo, vamos pensar num substrato favorável, a gente quer fazer sobre refratário, então a gente vai fazer estratificado. O silicone de adição, a gente usando essas ponteirinhas aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de, antes de pensar em usar um fio de afastamento, por exemplo, eu gosto de primeiro ver com que substrato eu estou trabalhando. É um substrato favorável? Então eu não preciso fazer esse término intrasulcular. Se eu fizer o nível gengival, já vai me satisfazer para um resultado final positivo, agradável para o paciente e para nós, profissionais. Então o que eu sempre gostava de fazer quando eu moldava? Hoje eu moldo muito pouco, eu utilizo mais o escaneamento, mas uma dica para quem vai moldar, eu sempre jogava um jato de ar, porque dependendo do biotipo gengival, eu tenho um afastamento do sulco gengival. Então, se existe com o jato de ar esse afastamento, quando eu for moldar com silicone leve e pesado, eu vou mostrar um vídeo depois, acho que eu preparei um vídeo aqui, mostrando que o silicone ele consegue penetrar nesse biotipo e você consegue ter uma moldagem muito eficiente mesmo sem o fio de afastamento, tá? Agora, se a gente pensar num substrato onde a gente quer esconder a interface de cimentação, aí eu já indico o uso de fio de afastamento. Falamos sobre isso também na live de terça-feira. Então, o fio eu usava para um substrato menos favorável, onde eu queria já mascarar um pouco da cor, né? E quando o meu biotipo gengival era um biotipo mais espesso e eu não tinha tanta mobilidade do meu sulco gengival. Então aquela gengiva marginal livre ela não correspondia com jato de ar. Então eu já sabia que eu precisava de um fio delicado, mas eu preferia usar um fio de afastamento. Então, fazendo uma comparação de uma moldagem convencional para o escaneamento, eu vejo mais essa diferença. Tinha casos que a gente não precisava afastar. Na odontologia digital, quando eu quero fazer uma moldagem digital, um escaneamento, 100% das vezes eu uso fio de afastamento, tá? E depois com uma fotografia aqui eu vou explicar o porquê disso. Morganinha, um beijo, querida. Então aqui, ó, dicas de materiais de moldagem que eu gosto muito, mas muito mesmo, tá? Então existem alguns materiais excelentes. Eu me acostumei muito a usar esse da DMG, que é o Silagun e o Ronigun. Eu acho um material excelente para trabalhar e me dá uma fidelidade, uma cópia muito boa, tá? Minha prima tá aí, Janine, um beijo. Pablão, um beijo. Gosto muito de trabalhar ou com esse material, que é o Ronigun e o Silagun, tá? Da DMG. Então esse material eu gostava muito de utilizar ele em duplo passo. O que é o duplo passo? É eu fazer primeiro o uso do pesado. Então eu moldo o pesado já fazendo alívio durante a moldagem. Eu tentei passar um vídeo para cá, eu não consegui. Depois qualquer coisa eu filmo a tela do computador. Mas eu me sinto mais confortável em fazer técnica do passo duplo ou do duplo passo, tá? Então, o que eu fazia? Silicone pesada e durante o processo de presa do material, eu fazia movimentos de alívio. Existem outras técnicas, tá? De recorte, de outros alívios, que eu também indico, mas eu me sentia muito confortável em fazer esse alívio durante a presa do material, do pesado, né, do put, e depois já criando os espaços para a gente conseguir ter uma espessura uniforme do silicone leve, né, que me dá o detalhe, a cópia do detalhe. Então eu tinha esse tipo de moldagem aí com silicone em duplo passo, né? Outro material que eu gosto muito é um material da Ivoclar, que é o Virtual, tá? O Virtual leve e pesado. Hoje em dia eu trabalho mais com esse material se eu for moldar.
Então eu gosto muito do Virtual, tá? São muito similares, eu trabalho bem com o Virtual ou com o silicone da DMG, mas é um excelente material também. E aí eu separei uma moldagem aqui em passo único, ó, que o Virtual me proporcionou. Eu não tenho eu não fico eu não tenho tanta previsibilidade nas moldagens em passo único, isso é pessoal, tá? Como eu tenho na de duplo passo. Então, moldagens, por exemplo, para estudo, moldagens iniciais, eu gosto de fazer em passo único, mas moldagens de preparos finais para cerâmicas, sempre optei por fazer em duplo passo. Não sei qual é a experiência de vocês, quem quiser comentar aqui, me fala. Eu me sinto mais seguro fazer em passo duplo quando é moldagem final, tá? De preparos finais, já para a parte protética. Então aqui essas duas opções, tá? Eu indico, para mim indiferente, tanto aqui uma moldagem superior, aqui uma moldagem inferior. Gosto muito de copiar todas as estruturas, então não tento me prender só à estrutura dentária, tá? Gosto de copiar fundo de sulco, gosto de copiar o trigo no retromolar, gosto de copiar estruturas que dão referência para o técnico, para ele poder vazar, para ele poder fazer. O bom do silicone de adição é que ele tem uma estabilidade dimensional muito boa e ele também oferece a possibilidade de você vazar, né? Obter modelos de trabalho por mais de uma vez. Então, sempre trabalhe com silicone de adição, tá? Custo-benefício é muito melhor. Ótimo. Então, essa é a minha dica de silicone. Se a gente agora vamos partir um pouquinho para isso daqui, ó. Minha rotina básica hoje é isso daqui. Não sei qual é a experiência de vocês com moldagem digital ou escaneamento. Tem uns 4 anos que eu trabalho muito com scanner intraoral, tá? Tem a possibilidade da gente encontrar o analógico e transformar isso em digital. Então, para quem está começando, uma dica que eu daria primeiro, tentar fazer aquele scan service, né? Que é alugar alguém que forneça um scanner intraoral para você se adaptar a esse tipo de atendimento. Então, para você fazer a transição do analógico para o digital, eu, Fábio Cabral, eu não faria um investimento sem antes usar. Mesmo porque a gente tem diferentes marcas com diferentes opções de escaneamento intraoral. Então, por exemplo, aí eu dei 3 opções. Tem o Prime Scan, que é da Sirona, tem o Trios da Trishape, tem o scanner da Aitero, né? O Aitero, que são scanners que trabalham muito bem, mas são scanners que eles têm uma plataforma diferente para cada um, eles funcionam de formas diferentes, vão dar resultados excelentes, mas cada um com uma especificação própria. Eu usei por muito tempo o Omnicam, não foi nem o Prime Scan da Sirona. Me adaptei melhor com o Trios depois da Trishape. Ele tem muitas alternativas de escaneamento em HD. Ele consegue bloquear aquilo que você já escaneou e não quer perder para um próximo escaneamento. É um scanner fantástico. E depois eu comecei a usar por muito tempo o Aitero. E eu acho o Aitero um scanner super inteligente. Ele reconhece algumas coisas e já vai recortando, ele já vai eliminando aquilo do seu escaneamento, como por exemplo língua, bochecha, lábio. E ele o único pecado do Aitero, eu acho, o tamanho do scanner. Para posterior ele dificultava um pouco, mas eu acho ele um scanner bem inteligente, tá? Então, nesses 3 aí, muito similares, tem outras marcas, Carestream, a Straumann lançou um scanner muito bom também, mas os que eu tenho mais propriedade para falar e mais experiência são esses 3, tá? Agora sim, o analógico,
ele trabalha naquele sistema do silicone. Então ele vai copiar aquilo que ele consegue se unir, né? Aquilo que ele consegue captar. O digital, ele trabalha com luz, basicamente trabalha com luz. Então, assim, se você não tiver um afastamento ideal, existem regiões que o digital, a luz, ela não vai alcançar. Então, ela não vai bater a luz do scanner e essa luz não vai ser refletida para copiar aquela imagem que você está precisando, principalmente em términos a nível ou intrasulculares. Então, por isso que a gente precisa de um afastamento melhor quando a gente está trabalhando de forma digital. Rafa, um beijo. Então, o escaneamento, ele te obriga a ter não só um afastamento, mas uma precisão e uma delimitação melhor quando você está trabalhando com preparos para um fluxo digital. Beijo, querido. Então, em casos digitais, a gente precisa ter preparos. Falei sobre isso com o Luiz na live de terça-feira. Os preparos para a odontologia digital, eles precisam ser um pouquinho mais marcados. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um preparo analógico que eu mostrei com o Luiz na live de terça-feira, só para vocês entenderem que se a gente não trabalhar entendendo aquilo que a tecnologia precisa, a gente vai ter um pouco de problema. Então, por exemplo, esse preparo aqui é um preparo para uma odontologia analógica. Beijo, Rafa. Obrigado. Esse preparo, ele era já pensado em ser finalizado por uma cerâmica estratificada, tá? Um processo totalmente analógico. Então, esse preparo, ele praticamente, a gente não consegue visualizar um término cervical. A gente tem todas as características morfológicas de um preparo. Então a gente consegue ver aresta, a gente consegue ver áreas de absorção e reflexão de luz, a gente consegue ver as canaletas proximais, uma delimitação boa na parte incisal, só que a cervical, que é um ponto bem crítico dos preparos, a gente fazia essa cervical, a gente chamava esse término de bisel lâmina de faca. Então ele era muito praticamente invisível. O ceramista, o que ele fazia? Ele delimitava praticamente o contorno gengival, era a referência dele. Então são preparos extremamente conservadores. Se você escaneia um preparo desse, por exemplo, e tenta passar isso para o digital, então a gente vai fazer uma transferência. A gente começou pensando em analógico, mas eu quero fazer essa cerâmica fresada, eu quero partir para o digital. Tudo bem, você pode até moldar ou escanear, aí depois manda isso para o seu técnico, para o seu laboratório. Se você moldou, ele vai pegar um scanner de mesa ou de bancada e vai transformar isso em digital, então ele escaneia o seu modelo e passa isso para o computador. Ou então, se você fez o escaneamento direto intraoral, você já manda o arquivo direto para o seu laboratório. O problema é o seguinte, quando os términos eles não são tão legíveis ou visíveis de forma para o processo digital, então quando o ceramista ele está delimitando a futura área restauradora, praticamente ele vai fazer isso de uma maneira empírica. Davidson, um abraço, irmão. O que acontece? Ele vai delimitar onde ele acha que você fez o contorno cervical, porque aquilo não está visível para ele. Então, esse caso aqui é um caso que a gente preparou com a cabeça analógica e a gente quis finalizar de forma digital. Não sei se está dando para ver, acho que está claro. Eu poderia até ter feito essa foto mais ampliada. Mas se a gente vê a adaptação do 12, do 11, do 21 um pouco menos, mas o 22, a gente percebe que existe uma desadaptação cervical muito grande nesses dentes. Esteticamente eles estão bonitos, mas esse foi um caso de repetição, gerou uma repetição. Então a gente preparou
com a cabeça analógica para resolver de forma digital. E isso não casa. Então, ó, esse caso aí a gente precisou repreparar. Então, imagina a experiência que o paciente passou. Ele teve que voltar, a gente precisou refinar todos os preparos, pensando já em resolver de forma digital, para depois a gente poder acertar o caso, principalmente essa adaptação cervical, tá? Então, cuidado, quando a gente estiver preparando, a gente já tem que entender a forma que a gente vai finalizar esses casos, de forma analógica ou de forma digital. Aqui foi um erro de raciocínio, tá? O que o digital precisa? O digital ele precisa de preparos mais marcados. Quando eu falo de preparos mais marcados, não necessariamente eu estou falando de preparos invasivos. A gente consegue ser conservador e trabalhar de forma digital. Sandrito, então ó, vou mostrar um tipo de preparo aqui para digital. Então esse preparo aqui, ele está praticamente em esmalte, se não estiver 100% em esmalte, só que é um preparo que a gente consegue visualizar toda a delimitação da futura área restauradora. Então esse é um preparo que eu já consigo fazer no fluxo digital por completo. Então ele difere um pouquinho do preparo para analógico. Então eu preciso, ele é um preparo mais marcado. Então eu consigo ver toda a delimitação cervical, consigo ver as delimitações entre um preparo e outro, aonde eu finalizo um preparo, principalmente nessas regiões proximais, né? Onde eu finalizo um preparo e onde eu inicio outro. E eu consigo... Boa, Sandrinho. E eu consigo distinguir toda a minha área restauradora com uma certa facilidade. Agora, isso é proporcionado também não só na técnica de preparo, mas também pelo afastamento gengival da minha futura área restauradora. É isso aí, Leandro. Eu sempre mostro em sucesso, tá? A gente fica muito voltado a só mostrar coisa bonita, mas a gente aprende muito com os erros também, tá? Exatamente isso que você mencionou. Obrigado pela mensagem aí. Então, esse caso aqui foi um caso... Muita gente me pergunta no Instagram, às vezes, nossa, para que você preparou um caso desse? Substrato favorável, os preparos estão harmônicos. Às vezes a gente ouve muito as pessoas falarem, os preparos harmônicos, então os dentes aparentemente deveriam ser, possivelmente eram harmônicos também. É que assim, a gente precisa ver um contexto geral. Se eu mostrar uma foto inicial, as pessoas vão entender o porquê dos preparos. Então assim, é difícil julgar só avaliando um preparo, tá? Às vezes eu respondo, às vezes eu não respondo, mas a gente precisa entender de um contexto geral, tá bom? Outra coisa que eu vi até meu irmão, não sei se o Ti tá aí, o Thiago Toboni falando, uma coisa é a gente preparar para resina composta, resina direta. Outra coisa é a gente preparar para cerâmica, tá? A resina composta ela não necessita de eixo de inserção, tá? Nem, por exemplo, acabamento de ângulos, porque vai ser aditivo. Você vai acrescentar material sobre a superfície dentária. Diferentemente, a minha especialidade é trabalhar com restaurações indiretas. Então, eu faço muita cerâmica. Eu não tenho tanta habilidade, faço alguns casos em resina, mas a minha escola foi cerâmica. Então, assim, eu me sinto mais à vontade em trabalhar com restaurações indiretas. Então, eu preciso criar preparos que facilitem eu trabalhar com cerâmica, com restaurações indiretas. Então, às vezes eu também recebo questionamentos, nossa, por que não fez resina? Não é porque a gente vai trabalhar com resina que a gente não precisa preparar, a gente precisa entender isso também. Resina precisa de preparo também, tá? Principalmente quando eu quero equalizar substratos. Às vezes eu tenho um 11 com substrato muito desfavorável e eu tenho um 21 com substrato favorável. Não adianta eu querer fazer essas duas restaurações em resina. O Rafa, não sei se o Rafa tá aí ou já saiu, indico vocês visitarem o Instagram dele. Esse cara é um ET. Ele faz casos lindos, só que a gente precisa de preparos também, mesmo trabalhando com resina, tá? Voltando aqui pro assunto. Então,
a gente tem aqui preparos que eu indico para uma odontologia digital, tá bom? Nesses casos, ó, a gente vai ter... Não é o mesmo caso, tá? Só para confirmar. Não é o mesmo caso, mas a gente tem esse tipo de leitura pelo escaneamento intraoral. Então eu consigo visualizar exatamente o que eu delimitei como futura área restauradora. O escaneamento, como ele é à base de luz, então ele reflete a luz, ele gosta das coisas muito bem definidas. Então quando a gente tem preparos para analógico, dificilmente, principalmente no nosso contorno cervical, a gente vai ter uma leitura tão evidente assim como a gente faz quando a gente já está preparando com a cabeça voltada para o digital, tá bom? Então, eu indico esse tipo de preparo para a gente ter esse tipo de escaneamento final. E se a gente colocar essa imagem aqui, uma tomada vestibular do escaneamento, então eu consigo visualizar exatamente o que é término ou contorno, o que é... Às vezes a gente copia até o fio no escaneamento, então aqui no lateral a gente consegue ver a malha do fio, e o que é tecido gengival. Então esse é o escaneamento ideal para o seu técnico trabalhar. Então a luz ela reflete e ela volta copiando exatamente aquilo que você precisa para uma finalização correta, tá? O pessoal vai entrando aí. Gente, eu não estou dando oi para todo mundo porque eu fico focado nas fotos aqui. Se alguém tiver dúvida também, vai me falando, tá? Outra coisa importante que eu queria mostrar, ó, essa é uma vista oclusal ou incisal, tá? O que a gente precisa se atentar quando a gente está trabalhando com odontologia voltada para escaneamento, para resolução digital, primeiro é esse ângulo inciso vestibular, ele precisa estar. Percebam que ele é mais arredondado do que o ângulo inciso palatino ou lingual, dependendo do arco que você vai trabalhar. Por quê? Falei disso com o Luiz na terça-feira, mas isso é muito importante. Não é só para o escaneamento, é para pensando na fresagem depois. Então, se a gente deixa esse ângulo vivo, por exemplo, ó, vou mostrar um escaneamento diferente. Esse era um escaneamento para um unitário anterior. A gente estava trabalhando para resolver um dente 11, tá? Aí a gente fez um bom escaneamento, a gente consegue distinguir toda a área da futura restauração. Só que o ângulo inciso cervical, inciso vestibular desse dente, ele ficou um pouquinho mais agudo, ele ficou um pouquinho mais vivo. Então, quando a gente pensa em restaurações digitais, eu tentei ser o mais... esse slide eu peguei do meu amigo Wagner Miocanci. Eu tentei ser o máximo possível explicativo nesse slide, nessa foto, para vocês entenderem qual que é o problema da gente fazer aquele ângulo vivo. Se a gente deixa esse ângulo vivo, quando a gente passa para o digital, para uma fresagem, o que acontece? A minha fresadora ela não consegue fazer exatamente essa angulação mais fechada, mais viva. Então, esses ângulos, eles comprometem a adaptação e a fresagem interna da minha restauração. Então, ó, se a gente visualizar um corte do preparo na primeira imagem, um corte do preparo mais a futura restauração. Dario, que honra você aqui, meu amigo. Um beijo, Dario. Agora a coisa ficou forte aqui, hein? E se a gente olhar a imagem, a terceira e última imagem da direita, é exatamente aquilo que a gente vai... Eu vou tirar aqui, ó, os comentários, só pra gente visualizar. Rapidinho, depois eu volto com os comentários. Se a gente visualizar o modo que essa fresadora ela vai fazer a fresagem da minha parte interna da restauração, ela não consegue fazer essa fresagem num ângulo tão agudo, tão vivo. Então o que ela cria? Ela cria compensações. Em algumas vezes, se você tem espessura, essa compensação ela vai ser só interna, tá? No meu desenho interno da restauração. Mas se eu tenho restaurações extremamente finas e delicadas, essa compensação ela vai prejudicar a face vestibular da minha restauração, da minha faceta. Então a gente consegue ver ali um degrau, né? Uma lombada para o vestibular na restauração.
Então, o que vai acontecer? Ou depois isso vai ficar extremamente fino e pode até perfurar na hora do acabamento, ou a tendência ao técnico ele aumentar o volume dessa restauração para que isso não aconteça, né? Não comprometa o desenho vestibular da restauração. E aí você vai entregar um trabalho que você não prometeu para o seu paciente, porque vai ficar diferente do mockup inicial, tá? Então, internamente, qual o prejuízo disso? Você vai ter primeiro, um gap, né? Você vai ter um espaço muito maior nessa região do que o contato de toda a restauração por face vestibular. Então você vai ter uma linha de cimentação maior aí numa zona crítica, né? Que principalmente nos dentes anteriores, que é aquela região de protrusiva, né? Aquelas guias de desoclusão. Então, evitar aqueles ângulos vivos na região inciso vestibular. Aqui, isso é um print de como a fresadora provavelmente fresaria algum ângulo vivo internamente. Então ela cria uma compensação ali exatamente no ângulo inciso vestibular para ela conseguir fresar aqui por vários ângulos. Então essa é a visualização da restauração pela parte interna, tá? A parte que fica em contato com o preparo. Por sorte, algumas vezes isso não compromete a face vestibular, vai comprometer só a face interna da restauração. Então aqui eu não tenho aquela lombada, porque eu tenho espessura. Se eu não tenho espessura, provavelmente isso vai comprometer a face vestibular, tá? Deixa eu ativar aqui os comentários para ver se alguém tem alguma pergunta. Bom, outro detalhe. Aqui já falei, a gente precisa ver nitidamente o que é fio, o que é preparo e o que é gengiva, tá? Ramon, um beijo, irmão. Fios de afastamento. Para a gente trabalhar de forma digital, eu trabalho particularmente com 2 fios, tá? 2 fios, eu digo 2 marcas de fio. Ou eu uso fios da Ultradent, que são Ultrapac, né? Depois eu posso até pôr uma foto aqui. Hoje eu uso muitos fios da Pascal, da marca Pascal, que é esse fio que vocês estão vendo aí. Esse especificamente é um fio 2 zeros Pascal. Quem está acostumado a trabalhar com outras marcas vai ter uma certa dificuldade no início para se adaptar com o Pascal. A trama do fio do Pascal ela é mais rígida, então você tem vai ter um pouco mais de dificuldade de inserir o fio do Pascal na região intrasulcular, tá? Beijo, meu amigo, fica bem. Então, quando você passa a usar o fio Pascal, você tem um pouquinho mais de dificuldade de inserção, porque a trama dele é um pouco mais densa, então ele é um fio que tem uma rigidez maior. Mas ele me dá um afastamento que 90% das vezes eu utilizo só um fio para conseguir fazer o escaneamento final, tá? Então, indico bastante o fio do Pascal. Deixa eu tentar achar aqui, só para quem quiser ter a referência. Eu acho que eu tenho uma foto dele aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, Então, eu fico basicamente nesses 2 fios, tá? Ou eu uso o Ultrapac, ou eu uso o fio Pascal, tá? Os fios da Ultrapac, eu uso bastante hemostático. Quem me perguntaram isso na live de preparo, eu gosto de utilizar um hemostático da Ultradent também, que é esse daqui, o Viscostat, tá? Então, antes de inserir o fio, eu já deixo eles cortados e deixo ele embebido um pouco no hemostático, tá bom? Os fios do Pascal são fios também impregnados, mas basicamente eu uso o mesmo hemostático, tá? Gosto de utilizar hemostático junto. Sobre escaneamento com a Itero, sei que tem experiência, ferramenta nele para copiar melhor o término. Ramonzeira, o scanner do Itero,
eu fazia... Ele dá uma opção, antes de você iniciar o escaneamento de preparo, ele dá uma opção de quais dentes você vai escanear, que ele vai fazer tipo um troquel. Então esse é tipo o HD do iTero. Então você faz o escaneamento. Eu faço, por exemplo, preparei de molar a molar superior. Eu faço o escaneamento de todos os dentes, já com fio, tá? Um escaneamento como se fosse um escaneamento final. Depois ele dá a opção de você ir dente por dente, ele vai troquelizando isso. Ele te dá a opção do eixo de inserção, ele faz uma cruz, né? Ele te dá a opção do eixo de inserção que você quer e depois você vai copiando dente por dente. O iTero ele é muito bom nisso. Muitas vezes você não precisa fazer essa etapa, dependendo do seu preparo, se ele estiver bem delimitado e com afastamento legal, você pode fazer um único escaneamento. Eu conversei sobre isso com o Luiz, um cara de Israel, falei isso pro Luiz uma vez, um cara do iTero, e ele disse que muita gente acha que você tem que passar rápido, né, porque são menos imagens, e o cara do iTero falou que você vai devagar, copiando o máximo de detalhes possíveis, e às vezes você não precisa nem usar essa ferramenta do dente a dente, tá, que é o HD do iTero. Eu usava particularmente, mas às vezes realmente a imagem fica muito nítida já. De nada, irmão. Bora lá, vamos voltar nos digitais que a gente estava falando. Eu separei alguns vídeos aqui pra gente bater um papo. Ó, uma coisa importante também no digital. Quando este gabarito do eixo colocaria na incisal, ó, quando eu trabalho com preparos visando finalizar de forma digital, eu faço o corte incisal em 90 graus. A gente falou isso na live de terça-feira. O corte incisal sendo em 90 graus, com relação à face vestibular, aí você pode trabalhar o eixo de inserção horizontal ou vertical. Quando ele me dá a cruz para eu achar o eixo, eu gosto de colocar... Primeiro eu filmo para eu saber a minha inserção, né, por incisal. Aí eu gosto de colocar ele ou na incisal ou... sabe aquele eixo inciso cervical que a gente trabalhava com analógico, com estratificado? Aí eu coloco ele um pouquinho ali no terço incisal do dente, tá? Mas se você achar que tem eixo horizontal, você pode colocar no terço médio, não tem problema nenhum, tá? Não sei se eu me fiz entender. Um detalhe importante para a gente trabalhar com digital, eu sempre faço... Eu não arredondo, eu faço o acabamento do meu término proximal. Para isso eu uso tira de lixa, tá? Ou eu uso essa tira de lixa para acabamento de proximal de resina, mas eu uso ela com a granulometria um pouco mais grossa. Ou eu uso tira de lixa de metal, dependendo do acabamento que eu quero dar. Às vezes essa tira de lixa ela não entra no ponto de contato. Então, de nada, Ramonzeira, qualquer coisa me liga, me manda uma mensagem, eu te ajudo, eu tento te ajudar. Então, esse acabamento é fundamental, porque na hora que a luz bate, se você tem uma leve concavidade na delimitação do término proximal, da canaleta proximal, isso às vezes cria sombra e você não consegue copiar tão bem. Então, se a gente der um acabamento nesse ângulo proximal, vai ter uma cópia parecida com essa daqui, ó. Aí a gente tem praticamente essa visão aqui dos términos proximais em dentes adjacentes, tá? Então eu gosto de fazer o acabamento com lixa dessa parede proximal, da minha canaleta proximal, tá? Aí, ó, a gente vai ter quem trabalha com modelo impresso, a gente tem essa qualidade. Esse modelo foi o Vagnão e o Vitor que fizeram, o Vitor Bittencourt, por um caso que eu fiz com o Luiz Calíquio. Então a gente consegue ter esse nível aqui de acabamento, de precisão e exatamente o que a gente escaneou e exatamente o que está em boca é o que a gente consegue com modelos impressos, tá? Então assim, a fidelidade e a precisão daquilo que a gente está trabalhando, ela é muito grande. Então uma visão vestibular aí dos modelos que a gente tem,
e uma visão por oclusal. Ó. Então a gente pode trabalhar com implantes, a gente pode trabalhar sobre dentes, a gente pode trabalhar com casos híbridos, implante, dente, enfim. Gabi, um beijo, meu irmão. Então, Amanda, um beijo. Se a gente conseguir escanear, eu acho que o principal é isso, a gente entender que a gente vai trabalhar de forma digital, é a gente conseguir preparar pensando no digital e a gente conseguir ter um escaneamento muito bom. Uma dica para quem está começando a escanear, escanear e moldar, tá? Então, escaneou, primeiro, o scanner ele é um professor online, você já consegue ver eixos de inserção, você consegue ver se a sua delimitação, tanto proximal quanto cervical, ela está bem executada. Então, o escaneamento, ele te fala na hora se você precisa corrigir alguma coisa. Outro detalhe, o escaneamento você pode mandar para o seu laboratório e online. Você pode falar assim, ó, me manda o seu feedback. Você vê se você tem alguma dúvida, conversa com o seu técnico, ele para ali 5 minutinhos, olha o seu escaneamento e te fala, ó, melhora esse término, eu não estou conseguindo enxergar essa transição, enfim. Você pode corrigir imediatamente. Antigamente o que a gente fazia? Moldava, mandava isso para o laboratório, só quando o laboratório vazava o seu modelo de trabalho que ele conseguia observar, ó, doutor, próxima vez capricha nesse eixo de inserção, ou não ficou tão bem moldado o término de tal dente. Enfim, a gente não conseguia fazer o reparo na hora. Então, ou criava um alívio ali, ou você tinha que chamar o paciente de volta para repetir o processo. Então, o escaneamento ele te dá essa oportunidade de reparação imediata, tá? O que a moldagem convencional, analógico, não permitia antigamente, tá bom? Então, eu me sinto muito seguro de trabalhar de forma digital hoje, tá? Eu fui meio relutante no começo, mas hoje eu trabalho de forma muito tranquila com o digital. Mas assim, existe uma curva de aprendizado. No começo eu queria jogar na parede o scanner. Achava demorado, achava difícil, achava o processo... Porque a moldagem, como eu já dominava, eu moldava rápido. E o scanner, aqui não copiou direito, escaneia de novo. Então assim, no começo... se você não tiver um pouco de paciência e se você não entender que você tem uma curva de aprendizado para que depois você seja rápido e efetivo naquilo que você está fazendo, você vai desistir. Não faça isso, tá? Então, particularmente no começo, o que eu comecei a fazer? Eu escaneava o melhor possível. Falava assim, tá top o escaneamento. Mas, às vezes, não estava tão. Por quê? Porque eu não estava tão bem preparado para escanear, só escanear. Então o que eu fazia? Eu tinha colocado fio para escanear. Eu moldava, eu fazia o escaneamento e depois eu garantia numa moldagem de passo duplo com silicone de adição. E mandava as duas formas para o laboratório. Mandava tanto a moldagem quanto o meu escaneamento intraoral. E aí se o técnico tivesse alguma dúvida, ele tinha um index ali, ele tinha um modelinho de gesso para poder tirar a contraprova. Ou então ele digitalizava o meu modelo em gesso da minha moldagem, obtido da minha moldagem, para garantir o resultado final depois. Então, quem está nessa transição, aproveita que aquilo ali está com fio, escaneia. Se você está seguro, olha o escaneamento ou manda para o seu técnico. Se ele aprovou, manda. Se você está inseguro, aproveita e molda. Você vai demorar mais 5 minutos ali para moldar, tá? Outra coisa que eu acho interessante na moldagem digital, a gente tem 14 minutos, vamos lá, é a gente conseguir trabalhar por quadrante. Deixa eu primeiro aqui, por exemplo, isso aqui era uma reabilitação total, superior e inferior. Caso que eu fiz com o Luiz Calíquio. A gente foi preparando por quadrante. Então, por exemplo, do lado esquerdo aqui a gente tem provisório. Nilza, querida, um beijo. Então assim, o que o digital ele te dá a oportunidade de fazer? Sempre preparar com provisório, preparar por quadrante, desculpa. Por exemplo, eu começava pelo quadrante posterior esquerdo, eu preparo de 24 a 27 ou 28, enfim. Preparo, fio, faço um jig para a gente garantir
dimensão vertical e a posição, a inter-relação oclusal, e eu já escaneava esses 4 dentes, ou 5, enfim. Já escaneava. Depois eu já tirava o fio, fazia o provisório e deixava ali. Não vou mais escanear aqueles preparos, eu já garantia aqueles preparos. Depois o que eu fazia? Eu preparava os outros 4 ou 5 dentes posteriores do lado direito. Então, preparava, fio, escaneava. Para depois eu escanear os 6 dentes anteriores. Então, eu não precisava anestesiar toda hora o paciente. Eu não precisava colocar fio no final da consulta, onde o paciente está mais cansado, ele está mais susceptível a sentir dor, porque o limiar de dor dele já está lá embaixo, ele passou muito tempo de cadeira com você. Então, eu comecei a aprender a trabalhar com estratégias de escaneamento. Então, fica muito mais fácil. E a experiência que você dá para o seu paciente em cadeira é muito melhor, tá? Ramon, sempre faz com fio? Ramon, eu sempre faço escaneamento com fio, tá? A não ser que o seu preparo esteja supra e você consiga no escaneamento visualizar ele sem fio. Coisas que eu acho que a porcentagem é muito pequena. Então, 99% das vezes eu escaneio com fio, eu faço uso de fio sim. Na maioria das vezes um único fio. Aí reabilitações, por exemplo, o paciente já vem com coroas antigas, que você já sabe que estão subgengivais, intrasulculares. Aí eu faço uso do duplo fio, ou às vezes até de 3 fios, dependendo de como está essa profundidade de término. Aí eu removo o segundo fio e mantenho o primeiro fio instalado, tá? Show! Então aí como que a gente vai brincando de escanear os quadrantes para a gente conseguir dar uma experiência melhor para o paciente. Então eu vou escaneando e já vou colocando provisório. Depois eu pego só o provisório, que eu deixo encaixado, retiro para pegar o último dente que eu escaneei como referência e continuar meu escaneamento. Então, o escaneamento, ele me dá essa opção. Moldar não, você precisa estar com todos os dentes preparados para copiar todos ao mesmo tempo. Então, o que a gente fazia? Preparava todos os dentes, fio em todos os dentes no final. O paciente queria matar a gente, né? Depois moldava para depois fazer o provisório, para depois fazer remoção dos fios e provisório. Então, o escaneamento, ele me dá essa oportunidade de trabalhar com uma experiência melhor para o paciente. O que mais que eu queria passar para vocês aqui antes que o nosso tempo acabe? Mesmo caso inferior. Então, existem opções da gente escanear primeiro todas as reabilitações que vão ser feitas sobre dentes e depois, se a gente tiver híbrido, né, com implantes, a gente usa o Scambari, que são as referências para o scanner copiar a posição tridimensional dos implantes, e a gente copia também, faz a transferência digital dos implantes instalados, tá? Assim, as possibilidades são inúmeras, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma dica aqui, pessoal. Eu queria saber a opinião de vocês. Experiência, quais são as... tem vídeo. Eu falei que ia passar vídeo, né? Por exemplo, esses preparos aqui, o Luiz me cedeu na terça-feira e eu achei legal passar. Então, esses preparos são pensando na odontologia digital. O Luiz aí, ele tá com duplo fio, então ele vai remover esse fio que está muito aparente, ele vai remover para fazer o escaneamento. Então, esse segundo fio é mais para aquele escaneamento que a gente chama de horizontal, tá? O afastamento vertical, ele se dá com o primeiro fio. Esse é mais para garantir o afastamento gengival no sentido horizontal, tá? Como imprime os implantes em reabilitação mista? Ele não imprime, tá? Na impressão existe um análogo digital. Os análogos que a gente usa para modelos em gesso, eles existem para odontologia digital. Então, na hora da impressão, ele já marca ali a posição dos análogos digitais e depois você encaixa o análogo digital no modelo impresso. Você não imprime análogo de implante, tá? Eles existem já pré-fabricados. Não sei se você me entendeu, mas é basicamente isso, tá? E aqui,
um videozinho de como o afastamento ele precisa ser vertical e ao mesmo tempo horizontal. Então você tem uma visualização de toda a margem da futura área restauradora, da futura restauração, tá? Então, para facilitar, normalmente com substrato favorável eu uso um fio só, tá bom? Obrigado, Ramon. Obrigado, Mandinha. Eu uso um fio só e quando tá intrasulcular ou aquelas reabilitações que o paciente já vem com coroas pré-existentes, enfim, a gente faz uso de duplo fio, tá? Muita gente me pergunta, que me faz questionamentos que, Cabral, eu estou usando fio e não consigo ter um bom escaneamento. Às vezes você está selecionando o fio errado. A gente precisa saber selecionar o fio, tá? Então, o primeiro fio, ele precisa ser um fio mais delicado. A gente pensando no sulco gengival, a gente precisa usar um primeiro fio um pouco mais delicado, tá? E aí o segundo fio, a gente precisa pensar num afastamento horizontal. Então aí a gente vai para um fio mais calibroso. Aí vai depender do biotipo gengival, vai depender da profundidade que está o seu término, enfim. A gente precisa entender a seleção de fio, tá? Às vezes a gente está errando na seleção do fio. Tem mais vídeo aqui. Tenho certeza que eu gravei mais 2 vídeos. Vou tentar achar aqui. Enquanto isso, se alguém quiser perguntar alguma coisa, nossa live está acabando, gente. Ó, outra coisa interessante também, eu postei faz pouco tempo. A odontologia analógica, ela aceita o corte sisal em 45 graus. Então, quando a gente fala em 45 graus, a gente está falando com referência à face vestibular. Então, a ponta diamantada, ela aceita essa inclinação. Então, a gente fazia aquele approach, né? Aquele eixo de inserção inciso vestibular. Então, a gente apoiava, a gente encaixava a restauração dessa forma. Por quê? Porque sobre refratário a gente a gente adiciona material. Então a gente pega a gotinha de cerâmica lá e vai adicionando. A gente consegue fazer adaptação nesse tipo de término. Quando a gente trabalha na odontologia digital, a gente precisa fazer esse corte em 90 graus, lembrando sempre de arredondar o meu ângulo inciso vestibular, tá? Para que a gente não tenha aquelas compensações durante a fresagem. Esse corte incisal, aí ele aceita aquilo que eu estava falando para o Ramon um pouquinho antes. Ele aceita um encaixe tanto horizontal quanto vertical. Então aí fica mais fácil. Não só a gente definir eixo de inserção, como a gente facilitar a fresagem depois da face interna da restauração. Tá? Eu não estou achando os vídeos aqui. Mas não tem problema. O vídeo era só para mostrar a moldagem. Quando eu moldo com silicone, que eu tô nessa etapa aqui, ó. Quando eu tô nessa etapa com silicone, eu venho com pressão mesmo, eu uso essa ponteirinha. Quem não está acostumado, compra essa ponteira, ela faz muita diferença. Eu uso essa ponteirinha, eu vou contornando toda a delimitação cervical e proximal, fazendo pressão ali no sulco para ela penetrar e copiar todo o meu término. E depois eu gosto de jogar um jato de ar. Então eu espalho esse silicone leve antes de vir com o pesado. Gosto de jogar também dentro do pesado para evitar formar bolha, né? Porque a tixotropia do material é diferente, né? Do pesado e do leve. Então eu igualo isso e jogo material leve dentro da primeira moldagem com pesado e material leve sobre os preparos, tá? Eu sempre tiro os contatos proximais. O que você me diz sobre isso? Às vezes, eu antes tirava muitos contatos proximais. Eu devolvia o contato na cerâmica. Hoje, eu não vejo mais necessidade. Eu simplesmente faço aquele acabamento do meu preparo proximal. Então, eu venho com uma tirinha de lixa, mas não pensando em remover ponto de contato, mas pensando em dar acabamento no término. Deixa eu ver se eu tenho... Eu postei esses dias, eu devo ter a foto aqui ainda. Pera aí, eu vou te dar um exemplo, tá, de como eu faço hoje. Eu não...
Tá vendo? Eu não tiro, eu não faço mais o rompimento do ponto de contato. O que eu faço? Eu deixo muito bem acabado o meu término proximal para que eu não precise romper ponto de contato. Então eu vou ter ponto de contato em dente e vou ter ponto de contato em cerâmica no final. Então eu gosto de dar acabamento na minha canaleta proximal. Dependendo do formato da ponta diamantada, às vezes a canaleta proximal ela faz uma concavidade. Então eu lixo aqui, ó, e deixo o meu término bem acabado na proximal. Isso faz com que eu tenha uma ou moldagem ou um bom escaneamento, tá? Então eu gosto de fazer assim hoje. Ah, mas Cabral, isso vai rasgar a minha moldagem. Pode rasgar se você não tomar o cuidado de preencher ou com uma resininha flow ou com uma cerinha periférica o black space que fica por conta do fio de afastamento. Outra dica que eu dou é essa, tá? Então hoje eu não faço mais o rompimento do ponto de contato. Eu dou acabamento no meu término proximal. Não sei se ficou claro, mas eu faço mais assim hoje, tá? O que mais que eu tinha para mostrar para vocês aqui? Pessoal, alguma dúvida? A gente tem mais 3 minutos de live. Resumindo, vou dar umas dicas aqui, ó. Hoje eu trabalho na grande... Obrigado, Paulinha. Um beijo. Me manda essa foto depois. Depois eu te mando. Você tem carta branca, irmão. Depois você me pede aqui por WhatsApp, eu te mando, tá? A minha curva de aprendizado, lógico que a gente erra, a gente vai errar sempre no começo, eu acho, tá? Porque a gente está trabalhando de forma diferente. O flow, a resina flow ou a cerinha periférica eu coloco na palatina. Se você colocar por vestibular, ela pode prejudicar a cópia do preparo. Então eu coloco na palatina ali no black space, por trás, tá? Em cima da papila. Aí o material, ele não... Porque o que provoca o rasgo na moldagem é o silicone leve ele entrar pelo black space, causado pelo fio de afastamento. E depois, na hora que você vai fazer a remoção da moldagem, como você tem ponto de contato ainda, não tem como, vai rasgar. Então isso pode prejudicar a cópia da moldagem. Então eu coloco só por palatina ou por lingual, tá? Coloco na face onde eu não preparei. Nilza, um beijo, querida. Então, ó, só pra gente finalizar a linha de raciocínio. Eu não compraria um scanner sem antes praticar, tá? Então, antes eu ficava até depois do meu horário praticando em modelo. Existe uma forma lógica de você escanear. Eu esqueci de falar disso, mas depois a gente pode conversar. Eu começo sempre por oclusal, essa vai ser a referência do meu escaneamento. No inferior, depois eu copio a parte mais crítica, que é a lingual. Mas sempre na lingual, por exemplo, eu estou vindo para a anterior, eu tento pegar um pouquinho de incisal e já pegar um pouquinho de vestibular, que isso facilita depois a leitura do scanner quando eu passo ele por vestibular, tá? Então, faça essa transição de forma gradual, tá? O scanner, ele é uma ferramenta, ele não é uma solução de problemas. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de moldar com silicone. Provavelmente você vai ter dificuldade para escanear. Então, assim, é uma ferramenta diferente da moldagem. Então, faça essa transição de forma gradual. Se você tiver dúvida no começo, molde, você já está com fio ali. Você vai perder mais 5 minutos, mas é melhor você perder 5 minutos do que você causar uma má experiência para o seu cliente pedindo para ele retornar ou pedir ou você ter que repetir o trabalho, tá? Então, ó, vamos fazer isso de forma gradativa e eu estou à disposição para dúvidas, tá? Eu sou muito ativo no Instagram. Então, quem tiver alguma dúvida, tá lá no dia a dia escaneando, quer alguma dica, tira um print, me manda uma foto, eu sempre respondo. João Paulo, meu amigo, um abraço, sou fã do seu trabalho. Murilão, show, obrigado.